Acho que o Júlio, ele lembra bem esse termo, que eu acho que é fundamental para entender esse processo de construção política e por que essas narrativas como a do Freire têm tanta força. Dentro de uma sociedade como a nossa, existem conflitos e antagonismos que não têm solução, mas que eles podem ser domesticados. É por isso que tem Estado, por isso que tem a ideia de nação, por isso que tem o direito. Então, agora eu vou usar o Florestan Fernandes. Ele é médio assim, ele não sei se ele quer essa conciliação, não é isso? A não ser que eu tenha entendido muito errado, a ideia do Florestan Fernandes é assim, não, nós precisamos inverter um pouco essa pirâmide, não precisamos, o negócio não tem que estar conciliado lá em cima, não é isso? Vamos parar com esse negócio de conciliação de elite, porque no final era isso que a gente estava falando. Vamos parar com esse negócio, ou não é isso? O Florestan Fernandes fala, não, chega, agora chegou a hora de virar a mesa. É que o Florestan, ele significa um rompimento com toda uma tradição que o Gilberto Freire, no fim das contas, é um continuador, né? Que é essa tradição da interpretação do Brasil a partir... Você mesmo me falou, nossa, que lindo, né? Uma tradição ensaística, essa coisa. O Florestan Fernandes, ele tem uma ideia muito firme de que é fundamental que o Brasil, que se olhe cientificamente para o Brasil. Ele vai, na verdade, fazer da sua vida todo um esforço para fundar uma sociologia que, de fato, seja uma sociologia científica, baseada na observação metódica dos fatos, mas não porque ele simplesmente quisesse analisar os fatos. Ele queria que a ciência fosse o impulso para uma possibilidade de olhar o mundo e transformar o mundo, mas transformar o mundo com base numa racionalidade e não com base num desejo, na vontade. Então o Florestan, ele se insere na vida acadêmica, mas se insere politicamente na vida acadêmica e academicamente na vida política. Então, obviamente, que o Florestan, ao olhar para a sociedade brasileira, ele vai olhar os conflitos naquilo que os conflitos têm de mais concreto, de mais real. Tanto que ele dizia, aliás, não é ele que dizia, mas é uma interpretação que é feita por uma autora chamada Barbara Freitag, que ela vai dizer, o Florestan, ele monta a sua obra a partir de 3 grandes dilemas, né? O dilema é o conflito, né? É a contradição. E o título das obras dele demonstram isso. Ele trata de um dilema, que é o dilema social, da formação social brasileira, o dilema racial e o dilema educacional do Brasil, né? E todos os 3 dilemas convergem para uma tônica que está muito presente nas obras do Florestan, principalmente na primeira fase, né? Que é o tema da incompletude de um processo de racionalização do espaço político brasileiro. O que quer dizer isso? Ele está querendo dizer o seguinte, o Brasil ele não completou a sua transição para uma sociedade realmente moderna, contemporânea. O Brasil é um país onde falta racionalidade. O Brasil é um país onde a ordem social competitiva, que é própria dos países, né, desenvolvidos, não se estabeleceu plenamente. Nós somos herdeiros, olha que é o contrário do Gilberto Freire. Para o Gilberto Freire, essa ligação com o passado era produtiva. Para o Florestan, essa ligação com o passado nos impedia de caminhar em direção ao futuro. Porque nós ficávamos presos ainda a um conservadorismo, ficávamos presos ainda ao padrão das relações escravagistas, ficávamos presos ainda a um padrão de relações hierárquicas, baseadas simplesmente na tradição e no poder. A leitura dele do país parece mais correta, não? Mais pé no chão, ou você acha que não? É uma leitura precisa, uma leitura mais precisa, né? sem dúvida. Menos bonita, né? Sem dúvida. É mais chato falar sobre esse assunto, mas assim, me parece muito mais próximo do país que nós somos, tá certo? Sim, mas veja só que interessante, o que a gente está querendo ressaltar aqui em relação ao Gilberto Freire, sem fazer defesa de Gilberto Freire, por óbvio, é a força das ideias. Porque, eu já gostei, eu falei assim, é demais. Todos nós queremos esse país. Acho que o Florestan Fernandes também quer esse país. Tá certo? Sem dúvida. Só que ele quer partir do país real para chegar nesse país. Quem não quer esse país? Acho que você chegou no ponto. Não é tanto isso? Que ele vai eu dizer. Quero, todo mundo quer. Perfeito. Só que da onde a gente vai partir? Não é você isso? chegou no ponto. Tanto que ele vai falar do mito da democracia racial, ele vai falar isso no livro dele, uma das grandes obras dele, que é a integração do negro à sociedade de classe. Ele vai falar disso. Mas a grande questão que a gente quer ressaltar aqui é a força das ideias. Por mais que a gente fale do Gilberto Freire, o que a gente está ressaltando aqui é que as ideias dele tiveram força, ainda têm força,
assim, essas ideias, elas movimentam ações políticas, elas criam embaraços, Eu concordo. Pessoas morrem por causa disso. Né? Então, quer dizer, eu entendo. É o papel do que a gente chama de ideologia. Né? A ideologia, mais do que ser algo que encobra a nossa visão sobre o real, é algo que, vamos dizer assim, são lentes a partir do qual a gente dá sentido para a realidade. Ou seja, a ideologia é uma prática material. Então, a gente vai olhar a política externa do Itamaraty. A política externa do Itamaraty é baseada nessa ideia de exportar a democracia racial do Brasil como sendo um modelo. E isso, inclusive, foi objeto de uma das pesquisas feitas pelo Florestan Fernandes, junto com o Roger Bastide, né, nos anos 50. Eles foram contratados, né, enfim, pela ONU, depois da tragédia da Segunda Guerra Mundial, para fazer uma pesquisa sobre o Brasil, porque estava todo mundo interessado como é que era possível que um país de tanta diversidade pudesse criar uma dinâmica de convívio pacífico. Né? E aí o que fizeram o Florestan e o Bastide? Eles demonstraram tristemente no relatório que, na verdade, tudo que se falava sobre democracia racial no Brasil não era verdade. Porque é um país extremamente conflituoso, que distrata e trata muito mal as suas minorias, de que a riqueza é construída em cima de uma superexploração daqueles que pouco têm e que ela tem um recorte racial muito preciso. Ou seja, o Florestan, ele nos apresenta uma outra visão, mas a partir do momento em que ele exerce a função de teórico, empunhando as armas da crítica, né? As armas da crítica. O que nos permite estar aqui agora falando o seguinte, olha, Gilberto Freire, o que ele está dizendo não corresponde ao real, porque chegou o Florestan e outros também, depois dele, muito importantes, que demonstraram, né? Olha, o real é isso aqui, a narrativa é essa. O que a gente acha da gente mesmo não é. Sim. Né? A gente se olhando no espelho de verdade, a gente se via de um jeito que não funcionava. Só que tem isso, é muito mais legal você se olhar do outro jeito, do que você se olhar desse jeito, Claro. Não é isso? Do que se olhar com a realidade. Eu acho que em parte, porque tem uma coisa que o Gilberto Freire diz que ainda é muito pouco absorvida para a elite, que é o caráter não branco de todos os brasileiros. Isso ainda é uma coisa dolorida, né? Quando o Gilberto Freire diz não tem branco no Brasil, e todo mundo é negro, ou seja, essa raiz... Coisa que o sujeito só aprende quando vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, Exatamente. Né? Aí é maltratado. Quando ele é maltratado lá, ele percebe, né? Mas ele diz, ó, todos nós somos mestiços, ou seja, salvo quem chegou semana passada, né? O Chico Buarque até disse isso há um tempo atrás, né? Ele teve um episódio de racismo com o neto dele, né? Em que ele falou, olha, só tem 2 brancos no Brasil, a Xuxa e o Tafarel. O resto... E essa frase do Chico Buarque é profundamente freiriana. E o Freire disse isso na década de 30, o que é uma coisa muito violenta, violenta no bom sentido, uma boa violência de se fazer, contra uma elite que considerava que um pingo de sangue negro era uma coisa degenerada, era uma mancha indelével que não se podia resolver. E eu acho que isso continua sendo um problema. Não mudou muito, né? Não mudou muito. Não sei nem se mudou pouco também. Eu acho que a obra do Gilberto Freire continua sendo cortante. Ela continua tendo, porque é uma obra tremendamente... Se você lê o Casagrande Senzala, quando se lê o Casagrande Senzala, primeiro é uma obra muito envolvente, porque é uma obra assustadoramente bem escrita. É uma obra de arte. E quem diz isso não sou eu, é o Guimarães Rosa que diz isso, é gente de muita qualidade que leu, e são artistas da palavra, né? Que leem e falam, poxa, isso aqui é uma coisa de muito nível, né? Então é uma coisa tremendamente bem escrita e é fugidio, porque num parágrafo ele te fala uma coisa que te deixa de cabelo em pé, né? Ideias, por exemplo, que ele tem de que existe uma complementariedade entre o sadismo do branco e o masoquismo da negra. Porque é uma coisa que qualquer pessoa razoável lê uma coisa dessa e fica de cabelo em pé. E quer largar o livro, é uma coisa absurda, né? E logo depois ele faz uma denúncia da violência contra os escravos tão pungente, quando ele fala que, isso não deve ser verdade, mas ele conta no livro que era comum, acho que na Bahia, que um senhor de escravo, para que as paredes da casa grande, da fazenda fossem fortes, ele emparedasse um negro na fazenda. Então ele te dá uma coisa, quando você acha que está com alguma coisa na mão, ele logo te tira, né? Então é um autor muito, muito fugidio.
E esse caráter cortante da obra se mantém. Os clássicos são assim, né? Um clássico é um livro que o tempo vai passando e ele continua dizendo coisas muito fortes para nós, né? Então, acho que o Freire, ele continua sendo alguém, ele mesmo se dizia muito conservador, tem uma entrevista famosa dele, né? Em que a entrevistadora, que até uma professora da Unicamp, dizia, começou a falar, porque o senhor é um autor, ela ficou procurando para não ofendê-lo, né? O senhor é um autor, ele falou, pode falar, minha filha, conservador. Eu sou conservador, sim. Eu não sou reacionário, mas eu sou conservador, né? Então é um autor assim que permanece sendo um autor conservador, né? Por tudo isso que o professor Silvio diz, mas ao mesmo tempo na obra dele tem ainda um corte subversivo, vamos dizer assim, que é o fato de ele jogar na cara de uma sociedade tremendamente racista o fato de que não tem branco no Brasil, de que todo mundo é mestiço, de que todo mundo, de certa maneira... É que no final, o que se cumpriu, o que vem se cumprir, vamos falar do Brasil de hoje, não tem, né, é que a gente mantenha uma situação de escravidão, né? No final seja ela qual cor, seja, né, de escravidão social, de escravidão racial, de escravidão... Quer dizer, o país não se integrou de verdade. Né? Não aconteceu isso, nem lá atrás, eu acho, né? Porque eu não sei, eu não estava lá, mas eu pressuponho que não. E o mundo andou, a parte sociedade industrial, as coisas aconteceram, o país não foi assim. E nós estamos numa situação, nós andamos milímetros, se é que andamos nesse sentido, entendeu? É uma sensação que eu tenho, acho que o Florestan Fernandes coloca isso também com bastante força, assim. Nós não andamos, as coisas estão aqui. Nós somos assim, parece que eu estou, parece que o Florestan Fernandes é negativo, né? Não é nesse sentido, porque eu acho que, na verdade, ele fala, olha, vamos olhar tudo isso para ver se a gente melhora, não é isso? Sim, sim. Pelo que eu entendo, de novo, vocês entendem muito mais, mas parece que ele fez esse diagnóstico para dizer, agora nós temos que melhorar, tanto que ele se meteu em política, fundou o partido e se colocava dessa maneira, não é isso? Sim, eu acho que uma segunda fase da produção do Florestan Fernandes, eu acho que vai no sentido que você disse agora. Vamos dizer assim, a conversão dele ao marxismo, né, começando a trabalhar com as categorias marxistas, colocando o termo revolução, falando de como as transformações sociais no Brasil só seriam possíveis se houvesse uma participação efetiva da população, e ele fala especialmente da população negra, né, na linha de frente das lutas políticas, eu acho que demonstra bem isso. Ou seja, o que o Florestan fazia era um diagnóstico sobre a realidade que nos desse possibilidades concretas e reais de transformação do real, a partir de armas reais, né? Enfim, eu acho que, de fato, a obra do Florestan ela tem esse caráter crítico, mas as ideias do Freire, elas têm uma força muito grande, inclusive, se a gente for pensar, o modo com que a população, mesmo aqueles que nunca leram Gilberto Freire, se veem no espelho e consideram também como se formam a fundo as relações raciais. Não, mas veja, eu acho que, de certa maneira, essa visão do Brasil como paraíso racial, no fim das contas, acaba ajudando na perpetuação de certos aspectos políticos e econômicos, como você muito bem coloca aqui. Por exemplo, é só ver as novelas, né? As novelas que passam na televisão, o que você percebe, né? E há estudo já sobre isso, né? Dificilmente você vê um casal de negros e que tenha protagonismo. Isso é muito raro. Acontece algumas vezes. Como uma exceção e é falado, mas é tratado como uma exceção. Olha que legal, nós estamos colocando um casal de negro. É um outro jeito. O que mesmo geralmente assim não é uma coisa natural, né? Sim, o que geralmente acontece são casais interraciais, né? É um negro, uma branca, o que não é um problema em si, mas a questão é o seguinte, você dificilmente tem um casal de pessoas negras vivendo numa situação cotidiana como os negros vivem. Óbvio que a questão racial ela sempre aparece, ela se coloca, mas dificilmente você vê o protagonismo, então uma questão, isso sendo colocado de uma maneira evidente, né? Então demonstra-se que o que o Gilberto Freire escreveu, o que ele coloca,
se tornou parte do próprio imaginário social no Brasil, né? E que o que você está falando é que